Olá, meus amores, que prazer estar aqui com vocês para mais um programa O Novo Feminino. Como eu amo esse projeto, como eu amo esse movimento, como eu amo estar ao lado de mulheres maravilhosas, trazendo uma mensagem para você que está assistindo a gente aqui. E o programa de hoje ele está em dose dupla, gente. Eu tô com duas convidadas aqui, duas maravilhosas. Eu tô com a Juliana e com a Silvia, tá? Elas são duas psicólogas e empresárias. Elas têm muita experiência em RH, comportamento de pessoas e moda. E elas criaram um projeto maravilhoso, uma startup Mude Você, tá? E no programa de hoje, eu já vou dar um spoiler aqui, a gente vai abordar 3 temas importantes, tá? Que é pensar fora da caixa, medo de mudar e influência de imagem. Sejam muito bem-vindas, Juliana e Silvia. Que prazer ter vocês aqui, viu? Obrigada. Muito bom, Prazer é muito bom, nosso. muito bom. Que delícia, que delícia. E pra gente começar aqui, né, gente, porque hoje tem assunto pra gente falar aqui, um assunto maravilhoso, falar de moda, de comportamento, né? Que delícia. Eu quero que vocês se apresentem, né, pra essa audiência maravilhosa. Quem são vocês? Que projeto é esse? Conta tudo pra gente aqui. Tá, vou começar e aí eu passo pra Ju, tá? Ah, excelente. Então, assim, nós somos psicólogas de formação e eu vou falar por nós, tá? Agora, porque é bem parecida, nossa trajetória profissional é muito parecida. Então, nós nos formamos em psicologia, já começamos a atuar em recursos humanos e por lá ficamos por quase 20 anos. Tá. Trabalhando em frentes como desenvolvimento de pessoas, recrutamento de pessoas, treinamento. E aí, num dado momento, nós entendemos, nós sempre amamos moda. Num dado momento, no meio da pandemia, quando todo mundo começou a repensar, Sim. nós também paramos e falamos assim, poxa, vamos tentar unir 2 coisas que a gente ama, que são pessoas e moda, né? Desenvolver pessoas, só que com um olhar de moda. E foi aí que surgiu a Mude Você. Que incrível, que incrível. Todo mundo teve que se reinventar, né? Eu acho que essa também é a pegada aqui do programa do Novo Feminino, né? Que assim, quantas vezes a gente precisa se reinventar, né? Tá aqui um exemplo de vocês duas aí. E vocês estão amando esse projeto? Muito. Muito bacana. Bom, então vamos dar continuidade aqui, né? De onde que surgiu a ideia de juntar a psicologia com a moda? Você acabou de falar que vocês tiveram que se reinventar, mas são 2 áreas que a gente pensa, eu sou psicóloga também, eu falo, é tão distinto, né? Tem nada a ver, a gente já imagina a passarela com consultório, né? Você deve estar pensando isso. Como que foi para vocês, né, unirem isso e transformar nessa empresa maravilhosa Mude Você, essa startup? Bom, a nossa formação em psicologia e em pessoas já era uma bagagem já de várias formações que a gente foi fazendo durante a carreira. A gente precisava juntar isso com uma coisa que a gente gostava. Então, quando a gente parou para pensar, não tinha muitas opções, porque a gente sempre amou moda. Sim. Então, a gente falou, como que a gente ajuda as mulheres? Que nicho que a gente vai escolher para ajudar as mulheres? Tanto na parte comportamental, quanto na parte de estratégia de imagem. E foi que aí entrou a Mude como uma consultoria de imagem, mas nós somos mais que isso, nós somos uma startup. Então a gente consegue influenciar e ajudar essas mulheres dentro das empresas, fora das empresas, em eventos. Então a gente consegue estar em todos os lugares, Que bacana. influenciando essas mulheres, tanto na parte de comportamento, quanto na parte da estratégia da imagem, né? Porque eu acho que deve estar tudo relacionado, né, meninas? Porque assim, o comportamento que a gente fala assim, eu sou assim, eu gosto do que eu falei aqui nos bastidores, eu tava falando, eu acho que eu não tenho um estilo, né? A gente confunde muito isso, né? Vocês como especialistas, vocês têm propriedade para falar, porque depende do humor, as pessoas costumam falar muito sobre isso, né? Dependendo do meu humor, eu uso isso, eu uso aquilo, né? E eu acho que tá muito relacionado com essa coisa realmente do comportamento, né? E por isso que nossa empresa chama Mude, porque Mude em inglês é humor. Então tem muito a ver, tá tudo conectado. E aí respondendo um pouquinho essa questão, moda tem a ver com psicologia? Tem. Porque o que é moda pra você? Moda
é comportamento. É expressão. É expressão. É como você exterioriza quem você é. Adorei, gente, adorei. Verdade, não tinha pensado. Olha, é simples, mas a gente não tem, às vezes, né, aquela consciência. É verdade. Tá totalmente relacionado. Totalmente. Eu vou fazer a minha, tá? A vai. gente tem que fazer a avaliação. Bom, vamos lá então. O que tem de diferente? Eu acho que esse ponto é bacana a gente falar. O que tem de diferente na consultoria de vocês e como ela apoia, pra gente falar de transição de carreira, né, gente? Como que ela apoia na transição de carreira ou de vida das clientes? Qual que é o diferencial dessa consultoria de vocês? A gente começa a nossa consultoria, Renata, através de um assessment comportamental. Assessment é um relatório, a gente consegue fazer uma imersão nos tipos psicológicos e consegue identificar o comportamento, as preferências de comportamento dessa cliente. Então, tudo começa a partir daí. Aí depois a gente migra para a parte de estilo e faz a mesma coisa. A gente se aprofunda no que ela mais gosta dentro da moda. Quando ela abre o guarda-roupa, o que tem lá dentro? Né? Quando ela olha para alguma referência, né, nas mídias sociais, o que ela procura, o que ela busca? Então a gente monta um dossiê e cria uma estratégia através do que ela quer ser, para onde ela quer ir, qual é a comunicação que ela quer passar através da imagem dela. Uau, que bacana. Agora eu tenho uma curiosidade aqui, né? Porque isso é maravilhoso que você colocou. A gente costuma ver alguns, né, programas assim, e eu quero saber se isso na realidade acontece, porque o que você está trazendo é uma espécie de anamnese que você faz ali nessa consultoria, você vai a fundo, olhando para aquele indivíduo, para aquela tua cliente ali, né? E aí a pergunta, né, é assim, por exemplo, imagina que a cliente está ali e você fala assim, nossa, não tem nada a ver com ela. Como que vocês passam isso? Não tem elas não questionam você sobre isso, mas eu gosto tanto dessa peça aqui, tem um carinho. Como que vocês lidam com isso? Acontece isso? Muito. É que assim, como a gente começa pelo comportamento, como a gente começa descobrindo com essa cliente, então a gente já vai entendendo como que ela funciona. Entendi. Porque para dar um feedback para uma pessoa, você precisa entender como ela é primeiro. Bacana. Então, a gente vai aprendendo como conversar com ela, entender qual que é o jeito dela para que a gente possa falar, porque a gente sempre vai falar. A gente sempre vai falar a verdade, com amor, com carinho, com delicadeza, mas a gente vai falar. Então, primeiro a gente vai fazer ela entender o que é. Então, assim, eu gosto tanto dessa blusa, mas ela não... A gente vai falar, talvez não faça mais sentido. Vamos supor que é essa a sua pergunta. A gente vai explicar o porquê. A gente vai falar, é o tecido, a gente tem técnica para tudo, né? Então, é o tecido, é o caimento da roupa, é a cor da roupa que não vai passar o que você quer, a gente vai explicar. Tudo é sempre uma sugestão, é claro. Sim. Se você quiser manter essa blusa, você vai manter, né? Não tem problema nenhum, mas a gente sempre vai fazer a nossa parte, que é de explicar. Como numa sessão de terapia, né? Então, eu tô As coisas vão emergindo e aí vai surgindo naturalmente, a própria cliente entende por que não faz sentido. Porque quando faz sentido, né? Porque de repente você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso e muda, né? Que bacana esse trabalho, é incrível. Eu não conhecia assim, não imaginava. Falei, nossa, talvez você em casa tá pensando, como assim? Né? A pessoa vai falar, escolher o que eu vou usar, né? A gente, quando não entende, eu acho que esse questionamento pode passar na mente das pessoas ali, né? Será que eu vou me adaptar? Alguém vai mandar em mim, né? E não tem nada disso. É uma muito escolha bacana. Conjunta. Sim. É porque é um processo de aprendizagem. A gente gosta de ensinar a cliente como comprar, como se vestir, como combinar as cores, como combinar as peças. Então, como é um processo de aprendizagem, é normal a pessoa ter dúvidas. Sim. E vai ter até depois do processo, vai perguntar pra gente de novo, não tem problema nenhum. Só que quando a pessoa entende o que aquilo significa, fica muito mais fácil, por exemplo, de desapegar às vezes de uma peça. Dá um outro significado, né? Exato, Que exatamente. bacana, parabéns, amei. Agora, eu quero que vocês falem aqui, que eu acho que é uma coisa que tá super na moda, tendência, a gente tá lá na internet, né? E tá falando todo mundo de arquétipos, tá? Afinal de contas, meninas, o que são os arquétipos, tá? O que é isso? Porque a gente fala, tem que ser assim, eu acho que eu sou o arquétipo tal ou tal. Tá em alta esse tema, né, Renata? Todo mundo falando de arquétipo. O que são os arquétipos?
Bom, eles estão em alta até, né? Porque eles são usados tanto no marketing quanto, na verdade, para pessoas, né? E aí, o que acontece é que a nossa vida é feita de jornadas, né? Então, vamos começar por essa explicação. E são várias jornadas durante a vida, não é uma inteira, né? É cíclico. Então, você começa num ponto, termina aquela jornada, começa de novo outra jornada. E no meio disso, existem os arquétipos, que são padrões de comportamento que a gente tem dos nossos ancestrais. Então, por exemplo, você não tem medo de cobra porque alguém te ensinou quando você era criança que você tinha que ter medo de cobra. Na verdade, isso já vem dos nossos ancestrais, que é bom tomar cuidado com a cobra, senão ela vai te picar. E aí, o que é importante dentro dos arquétipos no que a gente chama jornada da heroína, dentro da jornada de uma mulher, de uma cliente? A gente identificar, através de um teste que a gente tem, qual que é o arquétipo que ela tá, normalmente entre 2 ou 3, e ver se aquilo está fazendo sentido com o que ela quer, para onde ela está indo. Então, por exemplo, se ela está no início de uma jornada e de repente aparece um arquétipo de início de jornada, está fazendo todo sentido. Mas e se aparecer outro? Então a gente vai ajudar ela a identificar que arquétipo é esse, quais os padrões de comportamento que ele está trazendo, que pode ser luz e pode ser sombra, como tudo na vida. Tem lado às vezes bom, ela tá presa ali, não lado consegue ruim, sair porque ela tá num lado sombra do arquétipo e não consegue sair é muito mais dali. fácil, às vezes, você tá num lado sombra, infelizmente, né? Sim. E aí a gente consegue ajudar ela através do comportamento, né? Ativar outros arquétipos ou o lado luz daquele arquétipo para que ela consiga seguir para onde ela quer. Tenho uma pergunta para fazer, mas a gente vai ter que dar uma pausa aqui, a gente volta já já. Bom, fazer esse programa, o Novo Feminino, com essas poltronas maravilhosas, fica até fácil, não é mesmo, querida? É verdade. E eu tô aqui justamente para falar da Plenitude Design, que são nossos parceiros aqui neste programa maravilhoso, o Novo Feminino. Gente, sofisticação, conforto, design, há mais de 25 anos com fabricação própria, 5 lojas espalhadas aqui em São Paulo. Eles são especialistas em poltronas reclináveis e a gente está encantado com essas poltronas. Ficamos brincando aqui, não é mesmo? Ai, sim, gente, olha. Você também merece esse carinho e esse luxo. Exatamente, Plenitude Design. Não se esqueça. Voltamos, meus amores. O papo tá bom, né? Para entender essa questão é com essas duas maravilhosas, com a Juliana e com a Silvia. E a gente estava falando dos arquétipos. Eu quero entender essa questão dos arquétipos com a personalidade das pessoas, já que tá todo mundo falando, para a gente poder entender, né? Bom, a gente trabalha, obviamente, somos psicólogas com embasamento da teoria da psicologia, Sim. né? E o Jung, que é o teórico que a gente segue e usa, ele divide a personalidade em 3 camadas. A consciente, estamos conscientes aqui do que estamos fazendo agora. O inconsciente individual, que cada uma de nós tem um inconsciente individual, desde o momento que nasce até o momento que morre, e ele vai sendo criado, nada é perdido. Tudo fica arquivado no nosso HD aqui, né, gente? E o inconsciente coletivo, e aí que vem os famosos arquétipos, porque o inconsciente coletivo é coletivo. Então são padrões de comportamento que acontecem desde os primórdios até hoje em dia. Então a gente herda esses comportamentos padronizados, né? Tá. Então isso que são os arquétipos. E como que ele ajuda a gente, né? Por que a gente usa eles? Porque hoje a gente usa, para tudo que existe um arquétipo. Nós usamos 12 arquétipos que criam uma jornada. Então, alguns desses arquétipos ajudam no início de uma jornada, outros ajudam quando você já está na jornada e outros ajudam a finalizar essa jornada para começar de novo, porque a vida é cíclica, né? Sim. Você tem um objetivo, alcançou o objetivo, procura outro, alcança outro. Então, a gente identifica em que momento da jornada nossa cliente está, que arquétipos estão ativos nela através de um teste, pra gente ver se tá fazendo sentido ou não, para ajudá-la. Só para eu entender, então, eu achei, olha só, viu como é importante a gente, né, falar sobre isso? Então, vai mudando o arquétipo, dependendo, sei lá, num ano Ele pode precisa mudar. Ah, é? É, porque se eu você achei que fica era parada num só, quer dizer que a sua vida tá rodando
no ciclo e você tá parada num arquétipo só e não tá agregando novas vivências e novos conhecimentos. Uau, que então incrível! É importante. Eu não sabia disso. Muita gente fala, ai, cheguei no arquétipo do governante. E vou ficar aqui. Tá, agora eu vou ficar aqui. Tá, mas e aí? Você vai aprender o que de novo? Num próximo ciclo? Você precisa voltar para o do órfão, de repente, para aprender uma nova jornada, para começar uma nova jornada. Muito bacana isso, muito bacana, porque eu achei assim, bom, no momento em que você sabe que o teu é esse, ou 1 ou 2, é aquilo, e você vai ter que, né, pro resto da tua vida, tá naquele Pensa em arquétipo. projetos, por exemplo, mudei de posição dentro da empresa. Tá. Tô no arquétipo da governante. Nessa nova posição, eu vou ter um novo time, novas atividades, novos desafios, desenvolver novas competências. Se eu ficar estagnada ali, achando que eu já sei tudo, eu não vou abrir o meu pensamento para aprender novas coisas. Entendi. Que, por exemplo, o arquétipo da inocente, que é o primeiro da jornada, te ajuda. Como uma criança, aprender coisas novas. Para pedir ajuda para as pessoas, para buscar novos conhecimentos, para ter essa humildade de falar, opa, preciso aprender, deixa eu ir de novo. E a cliente de vocês, ela vai ter essa consultoria e ela vai saber, ela vai, por exemplo, falar, nossa, eu quero estar... Porque eu acho bem legal isso, né? A gente sempre quer estar num outro estágio. Ela busca isso também? Ela entende o que vocês explicam aonde ela está? A gente pergunta para ela como é o seu dia a dia, qual a sua posição e para onde você quer ir. Muito bacana. Então, a partir daí, munidas do tipo psicológico dela, que isso é importante também, e do que ela quer para a vida dela daqui para frente, a gente posiciona ela nos arquétipos e fala, olha, hoje você tá aqui. Para estar lá, você vai ter que passar por aqui, por aqui, por aqui. E de que maneira? Evitando as sombras desse daqui, trazendo a luz desse arquétipo para cá, né? Impulsionando. Através do comportamento. Sempre através do comportamento. Autoconhecimento puro, né, gente? E aí, projeta isso para a imagem, né, Rê? Sim. Porque assim, não adianta eu querer mudar se eu não faço essa reflexão interna e transmito isso da maneira externa. Tá, entendi. Agora, olha só. Depois que vocês juntaram tudo isso, né, as informações sobre o comportamento da cliente, como é que vocês juntam isso, né? Pega lá a característica dela, o comportamento dela, as emoções dela. Como é que vocês juntam isso com a moda para transformar a imagem dela, né? Porque, de repente, não sei se elas procuram vocês para isso, né? Como é que vocês juntam tudo isso, meninas? Depois de toda a parte de comportamento, a gente identifica as preferências de moda dela para identificar qual é o estilo base dela, quais os estilos complementares e como isso vai conversar com o propósito e o objetivo dela e com o jeito dela de ser. E aí a gente vai para dentro do guarda-roupa dela, vai olhar tudo que ela tem, vai montar looks agora pensando nessa nova fase, nessa nova mulher, nessa nova jornada. E se é necessário, a gente vai fazer compra, tem a parte do personal shopper, então a gente fica muito mais fácil, na verdade, quando a gente junta isso para construir um estilo único para cliente. Nossa, que incrível! Faz toda a diferença? Faz. Nossa, que bacana, adorei, adorei, adorei. Bom, a gente ouve falar, né, que o maior mal da humanidade é a comparação. Vocês acham que isso atrapalha na transição de imagem? Se comparar, que é muito comum isso, né, gente? Eu acho isso, eu particularmente acho péssimo. Tá? Hoje em dia não tem como, né? Porque a gente vive ali no universo digital. Isso. Bombardeados por diversos tipos de influências. Isso. E aí, de que maneira você acaba trazendo isso para você? Da maneira positiva, pegando como uma inspiração, ou da maneira negativa, pegando como quero ser assim, eu vou ser assim, sendo que talvez isso nem faça sentido para sua vida ou para você. A pessoa nem se respeita muitas vezes. Olha, isso gente, é olha a comparação. Que bacana aqui, ó. Me perdoem se eu estiver errada, mas olha o diferencial delas em trabalhar com imagem, tá? Mas o fato de vocês serem psicólogas faz toda a diferença.
Porque exatamente isso, a gente, falando de comparação, as pessoas hoje em dia, que eu percebo, me corrijam se eu estiver errada, né? Mas elas estão um pouco perdidas, né? Porque assim, agora a tendência é essa, mas muitas vezes elas nem se respeitam. E eu acho que é isso que vocês acabam mostrando ali para elas, É que né? nem tudo que aparece ali é verdadeiro, né? E as serve pessoas pra não têm você. essa consciência, né? Às vezes você vê ali uma família linda, né? Que não briga, uma mulher linda com um corpo perfeito, que acorda bem humorada todos os dias. Será que o que ela está mostrando ali naquela tela é a realidade ou não é a realidade? Provavelmente não é, né, gente? A gente sabe disso, não é? A gente tira 30 fotos para escolher uma para a rede social, não é assim? É. Todo Com mundo filtro, né? Com filtro. Pois é. Tudo que se vê não é, não é? Como diz a música. Pois é, mas isso é um grande diferencial esse, né? Você mostrar para cliente que não é a tendência, porque eu vejo muito isso, né? Ai, saiu algo novo, é isso que eu quero. E não é bem assim. Né? Às vezes nem combina com a pessoa, né? Porque também, dentro da moda, nem tudo que é tendência cabe para nós. Né? Mas o grande problema da comparação é que quando você se compara, você quer ter a vida de outra pessoa, que tem outro propósito, que tem outros valores. Aí que você faz com o seu, estagna. Você fica parada. Você volta pro arquétipo ali, né? Sim. E você fica parado ali, você não consegue evoluir. Então esse é o grande mal. Você tem sim que se inspirar. Agora, se comparar, e a gente entra numa outra seara que não é legal. Nossa, é totalmente autoconhecimento ali, é você saber de verdade quem você é, tá atenta, né? Ao teu processo. Muito bacana. Agora conta pra gente, que eu imagino que vocês tenham vários cases de sucesso aí, né? Conta aí um case, 2 que vocês tiveram, né? Vocês lembram de algum, assim, vem à mente? Tem pessoas com... Porque é bom nós sermos psicólogas, porque nesse ambiente terapêutico, acaba que a pessoa chega com uma queixa, querendo fazer uma transição, tudo ali a gente acha que é um padrão normal, mas a gente começa a construir e ver que tem outras coisas, a gente começa a se aprofundar. Então, assim, questões com o corpo, Sim. questões de bloqueio, não posso, não uso essa roupa. Por quê? Porque eu tenho questão com o corpo. Né? Então, a gente tem cases, por exemplo, tem um case de uma pessoa que era muito, ela era irredutível com relação à roupa, ela gosta muito de coisa esportiva, ela é muito esportiva e tem, assim, a academia na veia. Então, assim, é difícil para ela transitar profissionalmente, ela tem uma posição de liderança. Como que ela vai expor para esse time dela usando uma legging de academia, uma camiseta? Tudo bem ela gostar disso, mas como que a gente vai trazer, potencializar essa imagem dela para esse time? Mesmo que ela continue com a imagem mais casual prática. Sim. Né? Então, esse foi um case legal, porque a gente precisou mexer ali um pouquinho nas questões com o corpo dela. Né? Falar, olha, você gosta de mostrar os músculos, gosta de mostrar o abdômen, mas ali dentro daquele ambiente profissional, a gente tem que trazer de uma outra maneira. Então é importante a gente falar sobre isso. Deixa eu perguntar também. uma coisa para vocês, que agora eu viajei nessa história, nesse exemplo, né? Aí vai muito dessa pessoa, tá? Dessa cliente, ou se a gente, não existe erro, tá, gente? Não existe erro. Ou seria, por exemplo, a empresa, porque a gente fala assim, a gente tem que se vestir, se adequar ao lugar. Mas nem sempre isso é regra, né? Você não vai, por exemplo, num casamento de biquíni, né, gente? É mais ou menos, a gente fala sempre que tem que ter bom senso. Mas essa questão de bom senso, tratando-se de seres humanos, a gente sabe que tudo depende. Não é assim? Depende. É relativo. A gente imagina, mas não imagine. Às vezes a gente precisa colocar ali assim, olha, o traje tem que ser esse, né? É assim. Nesse caso, por exemplo, seria, vocês que trabalham nessa questão de carreira, de transição de carreira, né? Nas empresas também, caberia à empresa pedir, não, olha, você deveria se vestir assim, não sei se eu estou falando de forma correta, ou não, muitas vezes a pessoa ali, né, dependendo do cargo dela, ela tem toda a liberdade para ir, talvez, de uma roupa esportiva e não está adequada àquele cargo. Existe, estou falando de novo, não tem certo e errado, erro,
Mas sim ou não? Dentro das organizações existe um código de vestimento. Sim. Né? A gente não gosta de falar sobre dress code nas organizações, Sim. porque a gente acredita que as pessoas elas têm que exteriorizar o que tem de melhor nelas, potencializar a competência Sim. dela através da imagem também. Sim. Né? E a gente fala muito sobre isso. Então, como que a gente fez com essa cliente específica? A gente voltou e falou: qual a imagem que você quer passar? Muito bem. Eu quero passar autoridade. Você vai passar autoridade indo de camiseta, de cropped, com uma calça, uma leg? Será que você vai passar? E a gente começa a estimular isso nela. Entendi. Né? Então aí a gente vai pelo caminho de que você vai se sentir confortável assim, querendo passar autoridade assim? Talvez não, né? E pelo lado das empresas existe o dress code, mas até então de uma forma muito rígida. Você tem que usar, homem tem que usar terno, mulher tem que usar roupa assim. E isso já limita uma ferramenta do colaborador, que é a comunicação através da imagem. Então, a gente entende que isso tem que ser transformado. Quais as competências que essa empresa pede para os colaboradores? Sim. Como que a gente ajuda esses colaboradores se vestirem para transparecer essa competência? Então, acho que pelo lado das empresas é uma revisão do que é o dress code mesmo. Muito bem. Eu amei. Quero agradecer a vocês. A gente está chegando aqui o nosso tempo. E para a gente finalizar, eu queria que vocês olhassem para lá e deixassem uma mensagem para as mulheres, para essa audiência maravilhosa aqui do Novo Feminino. Eu acho que principal mensagem é: pensem em vocês, no autoconhecimento, fazer reflexões, olhar para dentro de si antes de olhar para a telinha ali daquela rede social. Muito. É isso, autoconhecimento é o princípio de qualquer mudança, de qualquer nova jornada. Que lindas, meus amores. Obrigada, eu amei Obrigada aqui muita coisa boa que eu não conhecia. Eu tenho certeza que vocês amaram também. A gente fica por aqui e até a próxima semana. Um beijo.